Louvado seja o Senhor que me permite estar aqui mais uma vez. Deus é bom, irmãos. Essa tem sido a minha confissão de fé. O Senhor é bom. Ele é um refúgio e uma fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece aqueles que nele se refugiam. Assim, com essas palavras, de uma forma um pouco diferente, com certeza, disse o profeta Naum, no livro de Naum, capítulo 1, versículo 7. E eu tenho vivido esse tempo todo, sendo alvo do amor de Deus, da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, para testemunhar que o Senhor é bom. Eu reconheço em nome de Jesus Cristo que não há mérito no Moisés. Eu reconheço no nome de Jesus que não há nada no Moisés que se aproveite, que não há nada no Moisés que vale a pena fazer com que eu continue vivo. Mas a misericórdia do Senhor tem sido tão grande que surpreende os olhos dos médicos, os olhos dos meus olhos, os olhos da minha família, os olhos de todas aquelas pessoas que me rodeiam e me mantêm vivo, andando, falando, para cantar e contar os feitos do Senhor. Irmãos, eu parei de pedir, eu passei a orar a palavra. De um tempo para cá, daquela última vez que eu estive para cá, eu tive uma revelação de Deus, pastor Paulo. Então eu relacionei os textos bíblicos que Deus vinha trazendo na minha mente, eu anotava, e troquei os agentes que ali estavam nos textos e coloquei o nome de Moisés. O Senhor é bom para Moisés, e o Senhor é uma fortaleza e um refúgio para Moisés. Moisés se esconde debaixo das asas do Senhor, porque o Senhor conhece Moisés. Muitas são as aflições de Moisés, mas de todas Deus livrou Moisés. Assim eu tenho vivido, irmãos. Assim eu tenho passado madrugadas, insônias, cantando, recebendo músicas do Senhor. O Léo acorda e ficamos os dois tocando violão, orando, e a dor tentando me consumir, e Deus me dando cânticos, o Léo anotando, e no outro dia há um cântico pronto, mas no outro dia, passa 2, 3 dias, outro cântico pronto. E eu não sei como Deus consegue fazer essas coisas, mas Deus faz. Sabe, irmãos, sabe, pastor, de janeiro para cá, quando eu estive aqui a última vez, tem acontecido algo que me surpreende Moisés. As pessoas, os pastores, amigos, colegas, vão lá em casa com inúmeras dificuldades pessoais, inúmeras dificuldades com ovelhas enfermas, e eles vão lá em casa para que Deus tenha misericórdia delas, como tem tido de mim, e para que eu ore com aquelas pessoas. E simplesmente eu falo: Senhor, qual o mérito em mim? Por que eu? Deus diz: mas você não tem mérito nenhum, você é um vaso. Continua que eu vou te mantendo vivo. Continua que eu vou tentando, eu vou repondo, refazendo as forças. Eu queria dividir esse tempo que Deus, através do pastor Paulo, me concedeu para estar aqui nessa noite. Eu liguei para o pastor Paulo ontem, disse que estava aqui, estava à disposição. Então ele me convidou para estar aqui com os irmãos hoje. Eu vim, irmãos, depois de 3 anos sem viajar sozinho. Viajei sozinho, naturalmente de ônibus. Eu não posso andar de avião, não posso andar de elevador. A Lília testemunha, o Adriano também. Eu tenho que subir desse elevador de joelhos, tracionando o pulmão morto, para não desmaiar. Eu vim sozinho, do Espírito Santo para cá, para abençoar o Martim, meu irmão, que já está fora do CTI. Ontem, sexta-feira, eu visitei no CTI. Ontem eu visitei já no quarto, orei, abençoei ele, falei, proclamei a palavra para ele permanecer no Senhor. Na sexta-feira, eu, Lília, Eliezer e Leonor
visitamos a Dolores, na saída do CTI, estávamos todos lá, abençoamos ela, depois estivemos juntos com o Mateus na CTI, ontem elas já estavam melhorando, fomos lá abençoá-la, não foi, Lilian? Deus fazendo a obra, irmãos, Deus fazendo a vontade dele. Eu vim sozinho depois de 3 anos sem viajar sozinho, vim sozinho, o motorista técnico de enfermagem, quando eu sentei lá, ele percebeu que eu estava apreensivo, chegou perto de mim e disse: "Você tem alguma dificuldade?" Eu falei: "Tenho algumas limitações e tudo." Eu disse, ano passando, da minha situação, e ele parou, o ônibus para uma vez só, dessa vez então parou 3 vezes. Ele parava em algum lugar e ia lá: "O senhor está bem? Tudo jóia? Está tudo bem." Cheguei, subi, desci de elevador, etc. Deus é maravilhoso, irmãos. De fato, o pedido que está no boletim com relação ao Moisés é a expressão da verdade. Eu preciso de um milagre para continuar vivo. Porque hoje, dia 15, então completam-se 1 ano, 11 meses e 15 dias de vida além dos 3 meses que a medicina e médicos professores me disseram que eu viveria. O pulmão foi perdido de forma irreversível. Eu tenho 17% de capacidade respiratória. Para falar, eu tive que fazer medicação na casa do meu irmão, aqui no caminho, aqui na porta, várias medicações, para continuar falando. Mas continuo vivo para testemunhar que Deus é bom. Numa tomografia agora computadorizada há poucos dias, identificou que eu tenho tumor em cima da glândula suprarrenal. Aí os médicos se reuniram comigo e disseram assim: "Bom, essas coisas nós já sabíamos que ia acontecer." E até o momento já foram identificados 7 tumores em diversos locais do meu corpo, e para a honra do Senhor, nenhum deles é maligno. Deus vai colocando a mão, vai fazendo algo que surpreende os meus olhos. Irmãos, eu precisava do endocrinologista, mas não precisava não desfazendo de nenhum médico, mas eu não precisava de um endocrinologista como qualquer. Diante do quadro que eu sou acometido, para saber a questão do tumor, e esperando desde fevereiro a consulta, e quando foi agora em maio, eu fui para o Centro de Referência de Endocrinologia do Estado do Espírito Santo, e cheguei lá e pedi para conversar com a enfermeira, e expus o meu caso. Ela entrou no sistema e apareceu todos os meus dados. Entra um senhor baixinho, de jaleco, e fez algumas perguntas lá, a enfermeira. Na hora que ela queria sair, ela disse assim: "Dr. Dilson, a propósito," não sabia nem que ele era médico, ela estava dizendo para mim que não tinha jeito, não tinha como eu ser atendido lá naquela instituição. E ela disse assim: "Dr. Dilson, a propósito, esse senhor é paciente do Dr. Firmino, e ele tem algumas complicações, ele precisa ser atendido. Ele nunca me viu, eu nunca o havia visto, não sabia que era médico." Ele parou para mim, pastor Paulo, e disse assim: "Cigano lê mão, médico lê o rosto. Continue firme em Deus, continue firme na palavra, que Deus vai te trazer cura." Eu fiquei estatelado. Falei: "Meu Deus, o que é isso?" Eu pensei comigo, ele falou: "O teu Jesus vai te curar." Ele marcou a consulta, pegou meus exames, marcou a consulta. Quando eu fui, fez a consulta, de uma outra série de exames, não sei o quê. Aí eu tive que perguntar, né? Quando ele disse o teu Jesus, aleluia, é o meu, não sei qual Jesus dele, aleluia. E ele não sabe ainda que eu sou pastor nem nada. Eu disse a ele: "O senhor reúne alguma igreja?" Ele disse: "Sim." Eu tenho 72 anos. Ele disse: "Sim." "Que igreja o senhor reúne?" "Eu sou da Igreja Batista de Mata da Praia."
Respondeu: o homem é o presidente da Sociedade de Endocrinologia do Estado do Espírito Santo. Deus pega o homem que vai sair, esquece onde está o cartão de identificação para ele tirar o carro do estacionamento. Ele entra na sala de enfermaria para saber se alguém sabia onde estava o cartão, e lá me encontra. Mas eu dei um passo de fé. Eu sei que Deus teve misericórdia de mim, mas eu saí de casa, a gente me levou, eu subi a rampa e fiquei lá aguardando. Deus diz: agora você esquece o cartão, vai lá abençoar Moisés. Muitas são as aflições do justo, mas Deus não permite que Moisés seja abalado. Moisés confiou os cuidados dele ao Senhor, então o Senhor vai lá e opera, e o homem desce e diz que vou ser curado. Depois ele senta diante da médica que trabalha com ele, que era a chefona do negócio lá junto com ele, do centro de referência, e diz assim: olha, congênio do lado, irmãos. Diz assim: esse senhor precisa continuar firme na palavra, precisa continuar firme em Jesus, porque Deus vai curá-lo através de Jesus Cristo. Já viram acontecer isso? Eu nunca tinha visto. Geina testemunha daquilo que Deus tem feito em nossas vidas a cada dia, irmãos. Abri esse parênteses para dizer que Deus é bom. Eu vivo então para dizer da bondade do Senhor. Vivo para dizer que o Senhor surpreende os nossos olhos. A Geina tem 49 anos, os irmãos sabem disso. A Geina foi missionária dessa igreja, através da Operação Mobilização, Navio Duros, na Portugal, Espanha e Alemanha. Muitos irmãos a conhecem aqui, minha esposa. E Geina tem uma saúde de ferro. Começou a regra menstrual normal, só que demorou 60 dias para terminar. E aí vamos correr, médico, e já tinha médico, ela tem um acompanhamento, etc. Enfim, e nada. Falei: Geina, nós vamos para o centro de referência de ginecologia. Chegamos lá, quem nos encontramos? Novamente a mesma coisa, né? O presidente da Sociedade de Ginecologia do Estado do Espírito Santo. Cidadão, a gente é atendido por uma pessoa que diz assim: tem que operar, tem que tirar, fazer isso, tem que fazer uma esterectomia radical, porque ela tem um mioma aqui em cima do útero, e esse mioma está provocando hemorragia. Aí, bate a porta assim: ô doutor fulano, tudo bem aí? Tudo bem? Ô professor, pode entrar. E eu cheguei lá já calculando a cirurgia. Ué, essa paciente tem isso, e ele olhou. Sua mãe teve isso, não teve? Ela disse dele: você tem irmã mais velha? Disse: tem. Suas irmãs mais velhas tiveram isso? Tiveram. Não tem que fazer cirurgia nenhuma aqui. Esse mioma não é ele que está provocando hemorragia. E cortou tudo. Fomos ao outro médico pastor, ele orientou. Tudo que ele disse que ia acontecer, aconteceu exatamente. Afastou a cirurgia para lá. Como é como Deus faz as coisas, irmãos? Deus põe e dispõe como Ele quer, como lhe aprouver. Basta que nós estejamos diante do Senhor. É um caminho estreito? É um caminho estreito. É depender pela fé? É depender do Senhor e viver pela fé? Claro, sem dúvida. Mas eu sou testemunha de que Deus me dá muito mais do que eu mereço, muito mais do que eu necessito, muito mais do que eu preciso. Me dá para abençoar outros, me dá saúde para abençoar outros, me dá recurso para abençoar outros, me dá disposição para abençoar outros, me enche de fé para poder abençoar outros, irmãos. Só o Senhor pode fazer isso. É uma ressignificação de vida. Esse ano eu faço 24 anos de ministério, irmãos. Missionarista dessa igreja. Os irmãos se lembram disso. E o que Deus faz na minha vida é algo totalmente novo, como diz lá no profeta Isaías: eis que faço algo completamente novo, inédito na sua vida. É o que Deus tem feito na minha vida. Se eu puxar um laudo médico qualquer aqui, os irmãos vão dizer assim: não é possível que o pastor esteja pregando sempre de pé. Realmente não é possível, mas o Senhor pode.
E o Senhor faz. Queridos, com o único objetivo de ser agente da bênção do Senhor, eu queria nessa noite compartilhar com os irmãos uma palavra que tem sido gerada no meu coração para me aperfeiçoar. E porque ela tem feito uma diferença na minha vida, eu queria e quero, e vou no nome de Jesus, dividir essa palavra com os irmãos. Ela está no livro de Lucas, capítulo 15, versículos de 11 ao versículo 24. E a maioria dos irmãos já sabe de cor esse texto. E simplesmente ao mencionar, os irmãos já estão dizendo, o filho pródigo. Eu tenho quase que certeza absoluta, não posso dizer que tenho certeza, porque a Bíblia condena a adivinhação, mas eu posso quase afirmar que o pastor Paulo já pregou algumas vezes sobre esse texto. Eu tenho certeza que outros pastores, outros irmãos já pregaram sobre esse texto. Em Lucas capítulo 11, aprove ao Senhor permitir que Lucas, que de fato nem teve contato com Jesus, assim pessoalmente, registrasse em Lucas 15, de 11 a 24, a parábola do filho pródigo. Eu vou ler somente um versículo, fazendo comentário sobre a parábola, e vamos então entrar na palavra. E o versículo 17. Então diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Irmãos, nós oramos, os irmãos oraram por mim. Eu tenho convicção que essa é a palavra que Deus quer que eu entregue aos irmãos. A pergunta que eu fiz a mim mesmo, pastor, a Paulo, pastor Antônio, amados que aqui estão, eu já caí em mim que o que há de valor em mim é o Senhor. Que aqui de fato, isso aqui é como minha mãe dizia, na simplicidade dela, é uma casca, e como ela dizia, nós vamos fechar os olhos aqui e abrir os céus. Que as tribulações do tempo presente não vão se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nós já caímos em nós mesmos numa introspecção, como dizia Sócrates, para reconhecer que Deus é quem pode tudo, que faz tudo e opera tudo, que não é o nosso braço forte que vai fazer com que nós vençamos, que não é o nosso braço forte que vai fazer com que tenhamos saúde. Não estou dizendo que nós temos que ser negligentes, não, eu tive que mudar. Irmãos, eu estou inchado, eu não estou gordo, eu mudei completamente meu jeito de me alimentar. A Lília hoje falou comigo: mas o senhor começou esse pouquinho, a Lília ou o Adriano, como sempre, né? Essa hospedagem maravilhosa, ali a mama. E então comecei um pouquinho, tive que mudar, né, pastor? Eu lembro que o pastor Paulo ia visitar a gente, ele levava água, um suquinho, etc. Lembra? Umas coisas, se cuidando. Eu não tinha esses cuidados comigo mesmo. Isso aqui é o tempo do Espírito Santo. Então, amados irmãos, não é o meu braço forte que vai fazer alguma coisa, não é a minha capacidade que pode fazer alguma coisa, não é o meu correr aos médicos, eu preciso ir, que vai fazer alguma coisa, é o Senhor. É Ele quem pode fazer qualquer coisa. Quando nós então caímos em nós mesmos, reconhecemos isso. Há uma situação antes de entrar no filho pródigo que me chama por demais a atenção. 430 anos de cativeiro. Quem conhece essa história? Todos aqui conhecemos. Aproximadamente 430 anos de cativeiro. E chega Moisés diante de Deus no Monte Sinai. E a quem eu vou dizer que me enviou? Eu sou te enviou. Irmãos, quando nós nos aprofundamos no estudo da palavra, sobretudo José, um historiador bíblico, ele chegou à conclusão que essa expressão eu sou
ela foi cunhada nesse tempo de cativeiro. Era uma expressão egípcia e hebraica, perdão. Os egípcios não sabiam o que ela significava, mas os hebreus sabiam. Moisés não sabia, mas os judeus sabiam, os hebreus sabiam. Quando Deus disse a Moisés: eu sou, te enviou, eu sou, te enviou, vai lá e diz a ele. Moisés, eles queriam um líder armado, claro, como queriam que Jesus também fosse um líder armado. Moisés chega lá diante do povo dele: olha, eu sou, me enviou aqui a dizer a vocês que nós vamos sair. E sabe por que eles aceitaram? Porque na cabeça deles, eu sou significa literalmente, como eu vou dizer, abre aspas, eu sou, não se esqueça jamais disso, eu sou tudo aquilo que se fizer necessário para o momento presente, fecha aspas. Isso significa eu sou. Eu sei que o professor Paulo sabe disso, mas isso significa eu sou nessa junção de culturas e de trabalho de Deus com aquele povo. Eu sou significa eu sou tudo aquilo que se fizer necessário para o momento presente. Moisés precisa do que? De sabedoria para tratar com Léo e com Lucas em situações pequenas e comezinhas. Bom, eu sou estará, e eu sou vai dar a capacidade e a sabedoria para o momento presente para Moisés. Ele precisa de saúde, então está aí saúde. Ele precisa do dinheiro, então está aí o dinheiro. Ele precisa ter o renovo da fé, está aí o renovo da fé. Eu sou tudo aquilo que se fizer necessário para o momento presente. Esse é o nosso Deus. Amém. E por Ele eu vivo. A Ele eu entreguei a minha vida. Amados, a história que nós acabamos de contar, que eu li, só um versículo do filho pródigo, todo mundo sabe. Jesus conta essa parábola e Lucas aprove a Deus que Lucas registrasse no livro que leva o seu nome. Então o jovem se ensoberbece, como eu, quantas vezes me ensoberbeci, pede ao pai o direito da herança, recebe a sua parte, cai no mundo, gasta tudo, é um perdulário, é um pródigo. Pródigo direito significa aquele que não consegue gerir as suas próprias finanças e ele pode ser então interditado, porque ele é pródigo. Ele é incapaz para gerir os seus recursos e a sua própria vida. Ele pode ser interditado judicialmente. E o filho pródigo, o que a Bíblia registra, gastou tudo. Quando ele não tinha nada, diz a palavra de Deus no versículo 7, caindo em si, o cidadão retorna. Caiu em si, meu Deus, os trabalhadores do meu pai, os jornaleiros, aqueles que trabalham com jornada, seriam anjos diaristas. Aqueles que não tinham nada, agora eles têm alguma coisa na casa do meu pai, eu vou voltar. E aí diz que ele cai em si, ele faz o caminho de retorno, ele chega para perto do pai, ele olha o pai, lá distante o pai o vê, e corre, o abraça, dá uma festa, e tem toda uma simbologia que nós vamos ver rapidamente ainda nessa noite, dentro dessa situação. A palavra de hoje, irmãos, é restaurando o relacionamento com Deus. Restauração, literalmente, em grego significa o restabelecimento de uma situação legítima que há muito fora perdida. O relacionamento saudável depende de atitudes recíprocas, relacionamento, comunicação. Restauração é relacionamento de uma situação legítima que há muito fora perdida, restaurando o relacionamento com Deus. Eu sei que a maioria de nós aqui cristãos temos ao Senhor. Eu sei que estamos caminhando para as mansões celestiais, mas eu sei que nessas caminhadas, quem já viu o filme Peregrino ou já leu o livro Peregrino, sabe o que eu estou dizendo? Tem um desvio para cá à esquerda que deixa você mais morno um pouco, tem um desvio para lá à direita que deixa você mais morno um pouco, tem uma sedução satânica ali que deixa você vislumbrando coisas que são do maligno. Mas o caminho é aquele que o Senhor é para olhar para frente, caminhar para reto, para cima, para o alto, porque somos cidadãos de uma pátria celestial.
Amados, então, esse rapaz voltou ao Senhor. Restauração, a libertação e cura são os temas dessa mensagem, dessa palavra, que há 2000 anos ecoam nos nossos ouvidos. Certa ocasião, Moisés, perguntei a um homem, por que ele trabalha? Ele me disse o seguinte: eu trabalho para comer e vestir, ter o meu lazer, dar o dízimo. Uma pessoa bem conceituada, uma pessoa bem posicionada na sociedade, uma igreja que eu pastorei já há algum tempo. Ele deu as respostas as mais óbvias. E eu disse a ele o seguinte: bom, isso é apenas respirar, isso é apenas viver, não há um objetivo nisso. Isso é apenas ir passando os dias, isso é apenas day after day, dia após dia, esperando, minha aposentadoria vai chegar, meu dia vai chegar, meus filhos vão... Isso é passar. Mas o relacionamento que Deus quer ter conosco é tão mais além dessas situações, amados irmãos. Ele vai tão mais além que surpreende os nossos olhos. Quando a enfermidade bate a nossa porta, nós não sabemos o que fazer, e somos alvos do desemprego, ou somos alvos de outra coisa qualquer. O que fazer? O que realizar? Existem algumas perguntas que a humanidade faz e não encontra nenhuma resposta. Eu fiz um voto a Deus de colocar em toda a carta o e-mail que eu mandar, lá no rodapé, já aparece, eu vou começar a mandar um e-mail e aparece escrito: de onde vim, para onde vou e sobretudo, o que eu faço aqui? Há um vazio existencial, eu ouço falar disso desde que o mundo é mundo, desde que eu me conheço por gente, mas o vazio continua, e as pessoas continuam se perdendo. No Brasil inteiro, irmãos, há uma epidemia de pessoas viciadas em crack como nunca se viu. Não é só no Brasil, no mundo inteiro, irmãos. No Espírito Santo, no bairro onde eu moro, lá na praia, em Copacabana, todos os lugares. As pessoas querem fugir, querem preencher o tempo com alguma coisa, seja ela o que for. E eu boto no e-mail o seguinte: eu sei de onde vim, sei aonde estou e sei para onde vou. Aleluia! Eu sei de onde vim, eu sei onde estou, eu sei para onde vou. Isso dá uma situação completamente diferente. Isso vai robustecendo a fé, irmãos. De fato, aquele filho pródigo, ele não sabia absolutamente nada desses pontos. Aquele rapaz não sabia nada. E ele então, quando voltou, ele voltou a ter um relacionamento com o pai. E esse relacionamento com o pai, ele é um relacionamento que nós poderíamos fazer uma analogia do relacionamento com Deus. Em psicanálise, nós costumamos dizer que esse estudo, o estudo da parábola do filho pródigo, é a base, presta atenção, para relacionamentos saudáveis, duráveis, frutíferos, restauradores, curadores, libertadores e abençoadores. Tanto os psiquiatras, como os psicólogos, como os psicanalistas chegaram à conclusão. Você pode digitar lá, filho pródigo segundo psicanálise, você vai descobrir no Google que é a base para relacionamentos saudáveis, duráveis, frutíferos, restauradores, curadores, libertadores e abençoadores. Nos passos que nós vamos ver nessa noite. Legítimo é o relacionamento com Deus. Legítimo é o relacionamento que Deus tinha com Adão e tinha com Eva. Ele era um relacionamento saudável. Deus vinha e conversava com eles, não era assim, pastor Paulo? Eles não havia pecado, estavam sem roupa, não se envergonhavam. Deus preparava tudo, eles tinham todo um cuidado paterno. Deus cuidava deles com um amor tremendo. Mas o pecado, irmãos, ele
ele maculou esse nosso relacionamento com Deus. Ele manchou o relacionamento com Deus e nós nos perdemos, as pessoas foram se perdendo. A sociedade hoje é uma sociedade capitalista, corporativista, e que as pessoas valem por aquilo que têm. Eu estou mentindo, irmãos? As pessoas valem por aquilo que têm, valem pelo carro que têm, valem pelo lugar onde moram, valem pela profissão que têm. Hoje em dia as pessoas perderam o foco de ter. Eu prefiro que o Leonardo seja um profissional, um serviçal, um ajudante geral, um jornaleiro, um diarista. Meu filho, prefiro que o Lucas seja um diarista, mas um servo do Deus Altíssimo, do que ele tenha grandes cargos e elevada situação na sociedade, mas longe de Deus. Eu sento com os dois todos os dias, eu e Geina, para o culto doméstico, e nós, eu e Geina, dizemos a mesma coisa. Nós preferimos, meus filhos, que vocês entrem no céu andando de ônibus, do que no inferno andando de carro importado. É verdade, amados. Já pensou nisso, líder? É melhor o Adrianinho entrar no céu com o carro importado dele, mas usado, que ele vive mexendo para cá, né, Adrianinho? Para lá e para cá e tal, consertando, é melhor entrar no céu com o carrinho velho do que você entrar no inferno de carro importado. É melhor entrar no céu de maca. Alguém disse para mim que foi lá em casa um agente do inimigo tentar me ungir com unção maligna e satânica. Eu estava num momento de crise, pastor, não conseguia respirar, pastor Antônio, pastor, estava, Adriano, e toca a campainha, Geina vai ver, olha, agora não posso, não, mas eu tenho. E Geina fazendo bombinho, botando medicação, eu tinha feito tudo, Geina ligou para o SAMU. Eu olhei para o cidadão e disse assim: eu prefiro entrar no céu sem respirar do que no inferno respirando a reta de mim, Satanás. E ó, rachou fora, ele rachou, eu voltei a respirar. Eu prefiro entrar no céu sem respirar do que no inferno andando. Eu prefiro entrar no céu de cadeira de rodas do que no inferno andando e respirando. Amados, essa situação do pecado, essa situação do filho pródigo, no pecado é longe de Deus, ele restringiu os seus bens. No pecado longe de Deus, ele abandonou ao seu pai o cuidado paterno. No pecado longe de Deus, ele perdeu tudo. Essa é a realidade dos fatos. Perdemos tudo é uma ilusão. No pecado longe de Deus, vivemos dissolutamente. Ganhamos mais, queremos ganhar mais, queremos ter mais, mas não adianta. É uma forma libertina, devassa, desregrada. E sempre a morte no final do túnel, sempre a tristeza, sempre a decepção. O preço do pecado de estar longe de Deus é fome, morte espiritual, doenças que você tem convicção que foram plantadas por Satanás para te espizinhar, um trabalho humilhante, rastejando, é aquilo que você, o diabo pisando na sua cabeça, é comida inadequada, são os restos. No pecado é assim que as coisas acontecem. Há uma história interessante que eu gostaria de ler. Conta-se que um homem cujo grande desejo era possuir muitos preciosos brilhantes, seu desejo se transformou em obsessão. Preparou-se cuidadosamente, vendeu seus bens e partiu em busca do precioso tesouro. Percorreu reinos e terras, sua fortuna, vigor, juventude se foram aos poucos desaparecendo. Já idoso, cansado, desiludido e pobre, resolveu voltar para morrer junto aos seus. Ao aproximar-se, quase não reconheceu o lugar. Quanta transformação! Quanto burburinho vai ver dos trabalhadores? O que estaria acontecendo? Seria este o mesmo lugar?
Sim, não há dúvida. Voltei ao lugar certo, reunindo as últimas forças que lhe restavam. Apressou-se a fim de saber o que estava acontecendo. A notícia fez aquele homem se prostrar em terra inconsolável. As pedras, preste atenção, do seu antigo quintal, tantas vezes pisadas por eles, eram os próprios brilhantes pelos quais ele perdera bens, saúde e a própria vida. No quintal da sua ex-casa fora descoberta uma grande jazida de brilhantes, de diamantes, terra que ele mesmo havia vendido. Apenas uma história, não é uma história profunda que nos remete a essa situação. Sabe, amados, quantas vezes nós pisamos naquilo que Deus nos dá? Não vou da igreja não, porque hoje é um cultinho. Não vou da igreja, a programaçãozinha que vai ter lá. E quem vai pregar hoje? Não, vou ouvir o fulano. Nós fazemos isso, irmãos. Acordamos, a esposa dá bom dia. É assim. Tem o contrário, né? Marido dá bom dia. Ih, que bicho te mordeu? Os tesouros, os nossos filhos, herança do Senhor, irmãos. Eu estava no louvor ali e fui tomado pelo Espírito de Deus. Eu falo isso sem nenhuma bajulação, mas para a honra do Senhor. Essa palavra de honra que eu estou entregando ao pastor Paulo aqui diante dos irmãos. Eu estava ali, eu sentado no louvor, e fui tomado, comecei a chorar, comecei a louvar. Sabe por quê? Porque a maioria dos pastores que eu conheço estão com os filhos no mundo. E ao ver a Bia, que eu conheci, com todo respeito, viu, Bia, Gabriela, eu conheci baixinha e gordinha. Já tudo ali, né, Bia? Posso falar isso. Ao ver a Bia dirigindo louvor, ao ver o Paulo Henrique, o eterno baterista, saber da Letícia, as notícias que Gênia me dá, que elas conversam lá no Facebook. Eu falei, meu Deus do céu, esse homem tem autoridade para ser o pastor da igreja mesmo. Ele é um homem de Deus. As pessoas, aquele que almeja o episcopado, deixa eu dizer isso para ele, é excelente obra almeja, mas que ele não seja dado ao vinho, que ele seja, não é nessa ordem, mas que ele governe bem a sua própria casa, que ele tenha trago os seus filhos, sua esposa, sua submissão, e etc, etc, etc. Olha, pastor Paulo, estou mentindo, irmãos? Não estou mentindo. Quantos de nós não conhecem inúmeros pastores que os filhos estão aí, já desgringolaram de todo jeito? E a Bia, depois cantando os hinos do cantor cristão, e quase que regeu. Louvado seja o Senhor, irmãos. São valores eternos, filhos são herança. Nós temos que então gerar no Senhor. Eu tenho a obrigação de fazer com que o Léo e o Lucas, é minha obrigação, o meu ministério, reconheçam e se pareçam com Jesus, não com Moisés, mas com o Senhor Jesus. E à medida então que eu me aproximo do Senhor, eles podem se parecer comigo. E amados, para restaurando a vida, a hora não para, restaurando a vida, eu queria destacar alguns passos. Primeiro, cair em si. Reconheça o erro. O cair do homem é o erguer-se de Deus. Isso aconteceu comigo, queridos. Estou falando do Moisés. Eu caí, não sei como é que é a expressão, caí em mim mesmo. Não sei se é um pleonasmo, né? E reconheci meus erros. E Deus então falou, não, está caidinho, filhinho? Tá, filhinho. Já caiu? Já descobriu que você não vale nada? Você não vale nada mesmo? Não. Já digo, então tá bom. Então, eu comecei a ter saúde, comecei a ter vida, comecei a andar sem desmaiar, comecei a frutificar. Eu continuo brincalhão, irmãos. Eu continuo rindo, sorrindo.
Só o que acontece, a diferença é que as pessoas se achegam a mim, não é um pobre miserável moribundo, né? O cidadão médico olha para mim e disse assim, um dos médicos, eu falei isso aqui algumas vezes, mas agora tem um mês e meio que aconteceu isso. Um médico novo que está cuidando de mim, um dos 13, né? Ele olhou para mim e disse assim, o senhor reúne uma igreja? Ele falou, reúne, não. O senhor tem fé? Tem. O senhor é de que igreja? Eu falei, eu sou do Senhor Jesus. Bom. Aí, outra semana, eu fui lá para ele fazer outra tomografia computadorizada e tinha que acompanhar. Ele não é o médico que acompanha a tomografia, o médico prescreveu uma tomografia, um outro caso. Aí ele olhou. O senhor tem tempo para me fazer uma visitinha? Eu disse, eu tenho tempo para receber uma visita do senhor, porque eu não posso estar saindo muito. E ele vai lá para casa e eu discipulo o cidadão deitado. Fico deitado. Você está andando, você está falando, você está trabalhando. Ele vai lá em casa, pastor, não é brincadeira séria, eu fico deitado para ligar para a gente agora, eu fico aqui, estou brincando, ela vai dar um nome, endereço do nome, dou o telefone. E ele senta ali, eu falo da palavra do Senhor. Fazer visita ontem do Louro no hospital, estava uma pessoa lá, que não vou dizer o nome, que muitos aqui conhecem, e saiu comigo, eu fui, as pessoas saíram atrás, não sei porquê, comecei a compartilhar, e as lágrimas desceram dos olhos, voltamos orando, e pediu para orar comigo, etc, e as coisas vão caminhando. É o Moisés? Não é o Moisés, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir o que eu disse no início, não há nada, é uma palavra absoluta, nada, são palavras absolutas, nada, nunca, sempre, jamais, são palavras absolutas. Não há nada em mim que mereça a graça e que mereça ser alvo do amor de Deus. E Deus não me ama porque o Moisés é melhor ou pior do que os outros, Deus me ama porque Deus é Deus. Ele vai amar você de qualquer maneira. Ocorre que se você então tiver de fato um relacionamento com Deus real, verdadeiro e frutífero, primeiro cair em si, aí as coisas diferentes vão acontecer. Coisas diferentes vão acontecer mesmo, irmãos, como acontece comigo. O médico chegou lá, o baixinho, senhor de idade e tal. Você viu, não sei o que, eu nem entendi o que estava falando, para mim nem médico era. Depois, quando na consulta com o Geida, abre a porta, fulano, vem professor, precisa de alguma coisa? Não, não ia sair, resolveu entrar, entrou na sala. Professor do cidadão que estava atendendo Geida, que já tinha prescrito toda a cirurgia, papapá. Isso não é Deus, irmãos, ou isso é coincidência? Eu não acredito em coincidência. Diz a garotada que existe Jesuscidência. Melhora um pouco, né, pastor? Irmãos, primeiro, restaurando a vida, restaurando o relacionamento com Deus. Primeiro, cair em si, reconheça o pecado, reconheça que você caiu, reconheça que precisa retornar a Deus. Olhe para dentro de você agora e reconheça onde você caiu, querido. Reconheça o que você fez, o que você falou, que distanciou de Deus. Reconheça que duas linhas só serão paralelas, enquanto as paralelas forem. Quando houver um ângulo mínimo de diferença entre uma e outra, dentro de poucos quilômetros, uma vai estar seguindo naquele mesmo propósito e a outra vai estar lá embaixo, na vida absoluta. É a mesma coisa que acontece com duas pessoas. Quando reconhece, levante-se, deixe do estado de inércia, tenha uma atitude em ação de fazer algo. Reconheceu que precisa mudar em alguma coisa? Reconheceu que precisa ser melhor marido? Reconheceu que precisa acordar de madrugada e colocar o joelho no chão? Reconheceu que precisa parar de falar do fulano e amar e honrar e respeitar e mudar você? Reconheceu que Deus te ama como quer? Reconheceu que se Deus cobrasse de você como você cobra dos seus filhos, você estaria no sal? Acordei de madrugada, um dia banhado em lágrimas. Nem acordei, estava de joelho, que eu passo a maioria das noites de joelhos, não sabem disso. Não é porque eu sou bom, não, é porque a dor é tanta que a única posição que eu aguento ficar é de joelho.
e cochilei e acordei banhado em lágrimas, que o Espírito Santo falou assim: meu filho, se eu tratasse você igual você trata o Léo e o Lucas, você estava no sal. Acordei chorando, fui lá e acordei os dois, 3h30 da manhã, pastor Paulo. Não vou deixar pra amanhã não, que Deus me leva, né? Acordei logo, olha, eu quero restituir, Léo, Lucas, eu errei com você nisso. Léo, eu errei com você nisso. Vamos logo restituir. E vamos à próxima etapa. Saia do lugar de inércia, fica parado esperando as coisas acontecerem. Não, Deus, você já tem o discernimento de Deus. Paulo diz em Filipenses que devemos andar conforme a revelação que já alcançamos. Já alcançou a revelação para isso? Vai nela, meu irmão. Caminha por ela. Continuo entendendo que meus filhos têm que tirar a melhor nota. Eles têm que dar o melhor de si. Essa é a minha postura hoje. Se o melhor deles for para tirar 4, for para tirar 3, aleluia, louvado seja o Senhor. Mas eu quero que eles deem o melhor deles, como para o Senhor. O melhor seu é varrer para o chão aqui, irmão. Você está varrendo para o Senhor. Você vai trabalhar para o Senhor. Você está vivendo para honrar o Senhor no seu trabalho, a sua esposa. Não vai trocar lâmpada, você vai trocar lâmpada no Senhor. É isso que diz Paulo, escrevendo nos irmãos de Colossenses. Você vai fazer tudo como se fosse para Deus. Se Deus entrasse agora na sua casa, Jesus entrou na sua casa e assim: Olívia, vamos sair. Você vai fritar um ovo de qualquer jeito e vai dar ele? Só tem ovo? Ah, aquele ovo vai ser o melhor ovo que você já me deu na sua vida. Então faz o melhor ovo para o seu marido. Estou mentindo, irmãos? Eu não estou mentindo, não, é a expressão da verdade. É o que eu tenho vivido. Eu posso fazer muito pouco, mas o que eu faço da melhor maneira possível. Eu faço para Deus. Eu tenho convicção disso. Terceiro, retorne ao lugar certo. Não vá a outros lugares, amado. Eu já fiz 1001 lambanças na minha vida, mas não vou fazer a 12ª, pastor. Parei na 11ª. Agora então você caiu em si, você se levantou para tomar uma atitude. Então agora retorne ao Pai, querido. Retorne para o lugar de onde você saiu. Saia pedindo perdão, vai restituindo tudo. Deus vai restituir a você, restitua. Você falou mal do fulano. Ou se você só pensou mal do fulano, não tem importância nenhuma, peça perdão. Você falou, você denegriu a imagem, vai lá e pede perdão. Vai a ele e pede perdão. Não adianta, querido. Não existe o jeito certo de fazer a coisa errada. E o jeito certo é esse que eu estou dizendo a você, que é o jeito que a Bíblia diz. Quarto, confesse. O filho pródigo confessou, ele rasgou o coração. Confesse, meu querido, abre o coração. Você está achando que é uma... Desculpa, pastores, desculpa, pastor Paulo, mas eu, Moisés, eu achava que tinha coisa que eu podia esconder de Deus. Sei que você nunca pensou isso, isso é só comigo. Mas tinha coisas que lá no íntimo, lá no meu interior, eu pensava, isso aí, fica quietinho, melhor ficar quieto. Deus vê o coração, meu querido. Deus vê o coração quando você consagra o dízimo. Deus vê o coração quando você canta. Deus vê o coração, a disposição sua de vir à igreja. Se você vem para a reunião, porque você tem que ver, porque não sei o quê. Não, Deus vê o coração, o que você está fazendo para Ele. Há uma confissão, rasgar de coração. Há uma liberdade total. Senhor, o Senhor faz o que quer. Meus amados, foi difícil para mim reconhecer que se Deus não cuidar de mim, da Geina, do Leonardo e do Lucas, eu não sou suficientemente capaz para fazê-lo. Entenderam o que eu disse, queridos? Quem entendeu, diga amém. Amém. Eu não sou capaz, pastor. Se Deus não for capaz, quem será? Eu? E nesse estado, aí Deus assim, não é um estado não, rapaz, é que você podia ser o presidente da república, você também não seria capaz. Você podia ser quem fosse, você podia ser o diretor-geral da Petrobras, você não seria capaz. Não somos capazes, irmãos.
Mas tem um senhor lá em casa, não vou citar o nome, agora há poucos dias, que virou para mim e disse assim: pastor, não vou dizer nível, não vou dizer nada, porque, né, preservar essa pessoa tem um alto cargo no poder judiciário do Estado do Espírito Santo. Ele disse para mim: pastor, eu tenho tantos bens, fui levado por uma esposa de um desembargador. Ele disse: eu tenho tantos bens, que um só apartamento que eu vendesse, compra sua casa e etc, para mensurar o que ele tinha. E ele disse assim: e eu entregaria tudo que eu tenho para o meu filho me amar e sair das drogas. É muito pesado, irmãos. Não é, pastor? É muito forte. Simplesmente o filho não o ama, não o honra, botou o pé no mundo, está nas drogas e não quer nada, não quero nada, papai, se eu quiser com o seu dinheiro, eu não quero nada. Não adianta, não há clínica de recuperação com de cidadão, se não for Jesus. Mas quem tem que mudar primeiro é eu. Eu disse a ele: você quer que seu filho te ame? Quero. Então você que tem que... Não, porque não tem jeito. Você tem que... Aqui é renúncia, eu disse na cara dele. Aqui é renúncia, aqui é reconhecimento do pecado. Você errou. O seu filho é o espelho seu. Você errou. E disse com amor, mas disse literalmente assim, deitado: você errou. Reconheça que você precisa buscar o reino de Deus em primeiro lugar e acima de todas as coisas, e o seu filho te será acrescentado. Nós estamos caminhando, iniciando os passos com Deus. Há poucos dias ele reconheceu Jesus na vida dele, e eu creio em nome de Jesus que Deus vai devolver o filho a ele, salvo e liberto. Não adianta ele querer negociar com Deus, dava tudo. Você acha que você tem o que eu perguntei? Você acha que você tem alguma coisa para Deus? Deus é dono de todas as coisas, rapaz. Quinto e último lugar, sem exigir nada. Nós não podemos chegar diante de Deus apresentando condições, irmãos. Não, eu sou fulano de tal, não, eu tenho tantos membros da igreja, eu sou pastor, faço 24 anos de pastor. Pastor Paulo foi seminarista de um dos homens, dos pregadores mais notáveis do Brasil, pastor Heber, irmãos, consideram isso? Pastor Paulo é pastor dessa igreja, tem 24 anos, 29 anos. Usando o pastor Paulo como exemplo, porque eu sei que eu posso falar, ele me ama, eu amo, né? A Lília é membro dessa igreja, acho que uns 30 e... obrigado. A Lília é membro, obrigado, Adriano. A Lília é membro da igreja há muitos anos, uns 40, não pode dizer 40 não, porque eu tenho uns 40 anos mais ou menos. A Lília é a matriarca da nossa família aqui em São Francisco. Então, amados, nós queremos chegar diante de Deus. Você chega o Moisés brasileirinho da Silva, você chega o Antônio, não seja o pastor, chega o Paulo, não seja o pastor, chega o Adriano, não seja o Link, não sei, chega o Adrianinho, chega o Gilberto, chega o Eliezer, chega o Senhor. Eu estou aqui sem exigir nada, eu estou aqui pedindo a tua graça, que ela me basta. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor na minha vida seja o grande eu sou, que apesar das dores, das lutas, dificuldades, o Senhor seja tudo que se fizer necessário para a minha vida no momento presente. E o momento presente eu preciso que o Senhor tire as minhas dores, e o momento presente eu preciso que o Senhor me visite com renovo, dor da unção. No momento presente eu preciso que o Senhor revigore as minhas forças. E aí Deus vai fazer, irmãos. Deus vai fazer, Deus faz. Para concluir, olha irmãos, a restauração. O que aconteceu com o filho pródigo? Na cultura judaica, o que significa a roupa? Primeira coisa que o pai fez com ele: pega essa roupa e joga fora. A roupa na cultura judaica significa dignidade. Eu fui numa sinagoga, levei todas as perguntas que eu queria, perguntei a um rabino lá no Espírito Santo, que é judeu, nascido inclusive lá em Israel, não é um judeu brasileiro, é judeu israelense.
fala muito bem português. Eu queria saber o que significava, não de livros, mas queria saber. Aliás, irmãos, deixa eu fazer esse parente, pastor, a hora está passando, eu preciso fazer esse comentário. Quem já foi na sinagoga aqui? Irmãos, eu já fui algumas vezes. Irmãos, eu preciso até descer para contar isso aqui. É uma coisa impressionante. O culto, a reunião, não lembro o nome do tempo, ele começa por 6 horas. O povo não precisa do rabino para adorar a Deus, e eles não creem em Jesus. Gilberto, eles sentam, estava do lado, tinha um cara de terno italiano, rapaz, aquele terno deu para comprar quase a minha casa inteira. Eu não tenho casa nenhuma, estou administrando uma casinha lá e tal, que Deus mandou, mas não é brincadeira não, aquele terno daquele cara. E eles chegam, pastor Paulo, e eles se sentam na sinagoga e ficam adorando a Deus. Não é uma reza, não é nada disso. Estou dizendo que tem que voltar ao judaísmo, não tem nada a ver isso não. Sou cristão. Eu sei muito bem a diferença entre judeus e o cristianismo, não tem nada a ver. Eu estou dizendo que a forma de expressão de adoração a Deus deles, nós temos que aprender, irmãos. Não chega na igreja e não fica dando reta, fica lá na porta de você. Eles entram no santuário e aquilo ali para eles é o lugar da terra santa. Eu tiro a sandália dos pés e eles entram e sentam e já começa sem louvor, sem nada, adorando a Deus. Quando vai cantar alguma coisa, o pessoal já... Você sente a presença de Deus no lugar. Mas e Jesus? Bom, eu adorei ao meu Senhor Jesus Cristo, ao Deus eterno e Pai das luzes, e ao Espírito Santo que me habita. Reconheço que eles não creem em Jesus, reconheço que não creem no Espírito Santo. E depois fiz a minha pesquisa com ele lá, e ele me disse o seguinte: a roupa significa dignidade. Na cultura judaica, roupa significa dignidade. Primeira coisa que Deus restaura na sua vida, na minha vida, dignidade. Nunca vi o justo, nem a sua descendência, a mendigar o pão. Segundo, obrigado Adriano, o anel significa autoridade. Nessa ordem aí mesmo, pode olhar na Bíblia. O anel significa autoridade. É o brasão da família que vinha cunhado no anel. Há coisa de um mês eu descobri que a minha ascendência é judaica. A Daria também, do Adrianinho também, do Emanuel, etc. O meu tataravô fugiu de Israel, na época nem um estado estabelecido, foi para a Itália, lá se radicou, depois se fundiram os Barbones, na época Parebone com a família Bassi. De lá nasceu a minha avó, Ignez Barbone, e casou-se com Armando Barbone, e eles vieram para o interior de Minas Gerais. Tiveram minha mãe teve Martinho e mais 9, e eu sou o caçula. A minha família tem um brasão, os Barbones têm um brasão. E o Barbone, o brasão dos Barbones, o anel que é cunhado no brasão, ele significa autoridade. Se você escrever uma carta, você mete o anel em cima e assina, põe na tinta, literalmente assina. Ali está empenhada a sua palavra, o nome da sua família. Olha o filho pródigo voltando, põe o anel no dedo dele, é o anel da autoridade, irmãos. Deus restituiu para ele a dignidade, Deus restituiu a autoridade, Deus restituiu as sandálias, a proteção. Sandália para quê? Proteger o pé. Você fica, para que Deus nos deu inteligência para fazer isso aqui? Não é para ficar bonito, gastar dinheiro com sandália, sapato italiano, não, é para você não machucar o pé. Se a cobra te picar, qualquer coisa, atenuar a situação. Depois a festa, o reconhecimento público. Olha o filho pródigo, houve um reconhecimento público, todo mundo junto, vamos festejar, meu filho voltou. Esse aqui, ó, ele tem autoridade de novo, ele está aqui, tem uma festa para ele, que maravilha. Tudo isso aconteceu com o filho pródigo, tudo isso tem acontecido comigo a cada dia. Você está disposto a ser restaurado? Você está disposto a pagar o preço? Está disposto
a receber e acatar toda a direção de Deus para a sua vida e pagar o preço, seja ela qual for. Lembre-se, não existe restauração sem quebrantamento, sem humilhação, sem pedido de perdão e sem retorno. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Senhor, obrigado. Muito obrigado, Senhor, por poder dividir a palavra com essa igreja que eu tanto amo, com esses irmãos que tanto me amam, com esses irmãos que eu tenho no coração a convicção que vamos povoar o céu, que já somos cidadãos de uma pátria celestial. Pai, obrigado, porque nesse local, nessa terra, nesse espaço, eu pude conhecer ao Teu Filho Jesus, eu pude receber o Teu Espírito e ser nova criatura, e a cada dia caminho contigo, e o Senhor tem feito uma obra diferenciada em mim, eu reconheço isso, mas pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. E agora, Deus, em nome de Jesus, eu sei que o Teu Espírito já está lendo os corações, eu sei que eu nem precisava pedir isso, que é dispensável, mas eu peço em nome de Jesus, que as pessoas, que todos nós que aqui estamos, possamos voltar, reconhecer e termos de fato uma real e total restauração do nosso relacionamento contigo. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor é tudo o que se fizer necessário para o momento presente. Com essa convicção de fé é que eu te louvo e oro em nome de Jesus. Amém. Amém.